Eu vou conseguir falar boa tarde primeiro. Boa Oh, tarde. yes! Era meu sonho que um dia você entrasse com vontade de verdade de Mas dizer é um boa sonho tarde. tão fácil de realizar. É só Não. você entrar devagar e não falar nada. Não. É Hoje fácil. você entrou falando. E de outras vezes a gente entra, dá o tempo e ele fica tenho calado. dois Já sonhos. aconteceu? Eu tenho dois Ei, sonhos. já aconteceu! Eu tenho dois sonhos, Abinal. Um é de falar boa tarde primeiro, o outro é falar boa tarde sem nenhum comentário sobre isso. Não, e outro, Quem ó, sabe a gente chega aqui, lá. pastor, eu realizei outro. Dela me fazer pergunta, eu... Igual ela faz às vezes, não tem? Nossa, aqui, isso aí pode virar um pesadelo Então, assim. eu vou... Não, me larga. fica. Olha o larga. pesadelo. Olha o Olá, meus pesadelo. amores, tudo bem com chegando. vocês? Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Tem alguma coisa a ver com o que aconteceu agora? E aí? Esse é o assunto de hoje. O que você tem para contar pra gente sobre comunicação não violenta? Mas que tipo de não violenta é esse? É só verbal ou é não, só de essas- agressão física ou verbal também? Já não é Então, comunicação, vamos- né? Aí já é crime, né? É, agressão, né? É agressão. Vamos conversar sobre esse jeito Eu posso dar agressivo. exemplos. Por favor. Esse que nós teatramos agora? Não, esse agora que você estava no meio da frase, eu cortei. Não, gente, não é isso, não. Nós vamos falar sobre a agressividade com as palavras que no dia a dia a gente usa muitas vezes sem se dar conta de que está sendo agressivo com o outro. Pode ser um jeito, sabe aquela história de dizer assim, é meu jeito de falar. É, Mas tipo, tem como fale agir. por você, coisa desse tipo. É, Sei lá, de repente a gente pode até... fica na sua. ficar na Fica sua, na fale sua. por você. O que mais? Só isso por enquanto. A gente nunca sabe o limite da violência. E aí, não sabe o que pode vir. Para conversar sobre esse assunto, para apaziguar os ânimos, nós temos a Patrícia Jung com a gente no programa de hoje, sempre muito bem-vinda por aqui. O que mais? Temos mais info. Mais info com José Maramai. Verdade. Temos também um. Ele procurando no nosso... roteiro que tem. Temos um tablet. Não, é que temos um tablet que sopra pra gente aqui o que tem no programa. Tem aquele quadro na prática, né? Aquele momento na prática. Tem artesanato. Sabe o que é o momento na prática? Aprenda a falar direito. É Aprenda a isso. falar direitinho, assim, com Ó. amorzinho, com carinhozinho. Não pode ficar Essas falando assim, coisas nunca me bonitinhas. ouve. eu acho Só que fica no celular o tempo todo. uma coisa que eu aprendi sobre ignorando. comunicação não violenta. Se começou uma frase com você e depois fala de uma coisa que você vai... Sabe essa frase aqui, mas Alexandre, essa frase aqui? Você nunca me ouve. Não, você só fica no celular. Essa é a frase da diretora. Aí é verdade. Pra Darleide, quem? guarda o celular. Não é pra mim essa frase é pra você. É pra mim Olha, é o contrário. Maíra, Você eu nunca vou- olha a mensagem do celular. Maíra, hoje você vai aprender como você vai falar isso. Direito. Larga o celular. Mais Não, Maíra é super carinhosa. Sim. Brincadeira. Não, ela não merece. Não, ela não merece. Ela não- Cris Magalhães vai passar pois por aqui é. também e ele vai contar novidades do Anjos da Esperança e nós vamos perguntar para ele como é a prática da comunicação em casa. Certamente na casa do Cris não é violenta. Não, falando em Anjos da Esperança, vocês viram que há pouquinho eu tava, né? Alguns minutos atrás eu tava no Anjos da Esperança. Sério? E agora tô por aqui. A semana toda estamos juntos aí no Anjos da Esperança. Esse mês então tem horas extras no Olerite. Tem. Não, pior que não. Não. Eu ia dizer uma Porque é frase, dentro mas do ela era horário de muito trabalho. violenta. Olerite Tá é tudo muito certo. antigo. Não, a minha frase é violenta. Eu vou segurar Então ela. guarda pra Eu vou você. guardar Vamos pro pro intervalo. Até já, meus 30 amores. segundos, já estamos de volta. Ao vivaço para todo o Brasil e o mundo, né? Abraço para os amigos que nos acompanham também em Portugal, acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Aos amigos da Angola também, muita gente que nos acompanha por lá. Chego E em Luanda nesse fim de semana. Você vai para Chego Luanda? em Luanda nesse final de Uau. semana para o Congresso do Ministério da Mulher. Traz Beijo, uma lembrancinha meninas. pra gente lá, por Trago. favor. Obrigado. Trago. Obrigado. Benção, viu? Já E, viram ó, que a Binal tá pedindo, eu então tô vocês pedindo. providenciem. Eu só vou trazer, foi isso que eu prometi. Beijos. Pessoal de Luanda, quero ver, viu? Uma lembrancinha pra gente. Pra mim, pastor Aleixo. Eu quero um né, convitinho. Não quero lembrancinha, Boa, quero também. convitinho. Quero lembrar por mim mesmo. Vou lembrar que a Darleide esteve lá? Não. Para eu que quero onde eu lembrar estiver, para que onde eu estiver estejais vós também. Exatamente. Vai pra lá, pra Angola. Pergu- Quem quer trazer lembrança pra mim? Tem que levar, gente. É, ué. Pergunta também. do dia, meus amores. Vamos que vamos para você responder pra gente no nosso WhatsApp 983-150249. Qual é a pergunta mesmo? Você já se arrependeu de algo que disse para seu filho no calor do momento? Teve algum momento ali que você agiu, quem sabe,
levado por aquela emoção forte do que tinha acabado de acontecer, depois se arrependeu. Compartilha com a gente. É só com filho? Não. Pode ser qualquer um. Vamos abrir para mais pessoas, talvez com um colega de trabalho, talvez marido, esposa, enfim, em família ali. Compartilha com a gente alguma situação que você agiu pelo calor do momento e depois, quando começou o sangue baixar um pouquinho mais, Deveria esfriar ter um pouco falado mais. diferente. Puxa. Poderia ter escolhido melhor as palavras. E até como agiu depois disso, né? Então tá, responde pra gente no nosso WhatsApp 983150249. Pastor Robson Aleixo, quando se trata... Eu acho que o problema tem algumas frases que a gente diz no calor do momento, mas essas são mais fáceis de a gente assimilar. O problema é que são frases que a gente não diz no calor do momento. A gente diz porque diz. Quando você fala assim, aquela frase eu falei porque eu estava desequilibrado, essa aqui é mais fácil de ser compreendida. O problema é quando você não está desequilibrado. Você diz aquilo mesmo, você diz aquilo, não tem nenhum elemento que... E às vezes a gente repete pela forma violenta com que a gente aprendeu a dizer. Então não é no calor do momento, é na existência mesmo. A gente considera aquilo, fala aquilo e se expressa daquela forma. Como é a sua compreensão? E quando eu digo a sua compreensão, eu considero a compreensão bíblica nos termos da comunicação não violenta. Porque a gente vai partir para conversar de uma proposta que diria assim, é uma proposta secular, que uma proposta desenvolvida por um teórico que observou a comunicação de Gandhi, a comunicação, enfim, de pessoas importantes na história e que viram nelas exemplo de comunicar bem e efetivamente, assertivamente. É um conceito acadêmico, secular, enfim, da psicologia, usado muito pela psicologia, uma teoria, enfim. Mas, biblicamente, como é que se pensa a linguagem amistosa, amorosa, gentil? Eu vou responder a primeira parte já embasando a partir dessa sua introdução, quando fala-se de uma teoria secular e a maneira como a gente vai encarar qualquer teoria. Só existe uma leitura no planeta que você lê inquestionavelmente. Só uma. O resto, todas as leituras são questionáveis. Devem ser questionáveis. Devem, necessariamente. Só uma leitura é inquestionável, a leitura da Bíblia. O resto você questiona cada palavra, de tudo que você ouve. A partir do inquestionável que é a Bíblia. A Bíblia diz que toda leitura de mundo deve ser feita a partir de 3 eventos. Tudo que você pensar, tudo, toda a existência deve ser compreendida a partir do fato de que somos criados, somos caídos e seremos redimidos. Então, por exemplo, eu estou ouvindo uma pessoa falar comigo. Eu não posso deixar de pensar que aquela pessoa que está falando comigo é um ser criado, a imagem de Deus, e deve ser respeitado por essa imagem de Deus. Não posso ignorar que essa pessoa é uma pessoa caída. Ou seja, ela está sob influência do pecado. E eu também não posso ignorar que aquela pessoa é alvo de uma redenção e eu sou instrumento para isso. Então, quando a gente vai conversar sobre isso, a gente precisa definir o que é violência. Essa é a parte mais importante. Porque, assim, quando a gente fala de violência e a gente fala de uma violação, de uma quebra com ímpeto de uma regra, a gente precisa definir a regra. Porque se eu arvorar para mim a definição do que é violência, isso já é em si uma violência. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que quem define violência é o Estado. Ele define e depois que ele define, ele diz o que ele pode fazer e o que as pessoas não podem. Então, por exemplo, colocar uma pessoa dentro da cadeia é uma ação violenta. Se você fizer, é crime, cárcere privado. Se o Estado fizer, ele é o legítimo para fazer isso, ele pode. Então, em algum momento, um pai infligir um sofrimento físico para um filho não é violência. Porque, na regra civilizatória, aquilo é aceitável por todos, inclusive pelo filho. Em um outro momento, isso é uma ação violenta. Então, a gente está vendo que existe existe uma frequência, uma complexidade da definição do que é violência. Em termos de história, né? Mas violência sempre é, para seres humanos, uma convenção. É uma regra. O estender a mão para alguém pode ser um ato de violência. Tocar em alguém, ela pode ser violência dependendo de quem é esse alguém. Dependendo da cultura. Dependendo da cultura. Então, existe uma convenção. Por isso que cristãos, eles sempre vão partir daquilo que Deus falou que é sobre aquilo. Então, por exemplo, primeira regra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o padrão de relacionamento, inclusive na comunicação, existe um ser que criou você. E eu devo falar com você a partir da ideia de que existe um ser que criou você e te ama. E agora eu não converso com você pelo que eu penso. E nem pelo que você pensa. Mas pelo que ele pensa de nós dois. E isso é uma comunicação não violenta.
Porque se eu achar que isso não é violência, aí fica tudo relativo. E o fato de ser caído, na compreensão do Evangelho, eu chego a ser redimida por Cristo. Exatamente. Quando eu sou redimida, o que se espera de um redimido na forma de comunicar? Olhar para o outro com um valor absoluto a partir daquilo que Deus faz para ele. Um ser não redimido não vê o outro como alguém a ser servido, porque faz parte da característica do pecado esperar ser servido por todo mundo. Esse é um desejo que o coração pecaminoso tem. Por isso que a definição de violência não pode ser do outro. Tem um exemplo bíblico? Tem muitos, muitos. Agora, o maior exemplo bíblico é, você tem um anjo que serve no trono. O pecado toca o coração dele, ele espera ser servido. E aí ele cria essa forma de pensar. Verdade, é uma profundidade tremenda, né, esse assunto para a gente poder conversar hoje. E a gente traz até, para você acompanhar de casa, algumas palavras que a gente vai tratando delas ao longo do programa, né? Modelo familiar repetitivo, estresse, vem trazendo ali o estresse e sobrecarregar, né? Falta de inteligência emocional, falta de, a última lá que aparece pra gente, falta de habilidade em resolver conflitos. São algumas das palavras que a gente vai abordar hoje ao longo do nosso programa, falando dentro de comunicação não violenta. E para nos ajudar com esse tema, Darleide, nós temos uma especialista também. Sim, eu vou ali conversar com ela. A Patrícia Jung, ela está ali no cantinho. Eu já volto com vocês, viu? Pastor Robson fez nesse primeiro momento, essa condução de a gente ir por aquilo que nos é a base, né? Nós somos cristãos e nós precisamos nos situar. Onde é que nós estamos na compreensão de todos os temas? E que bom que você sabe muito bem como é essa linguagem de fé, essa linguagem cristã, dentro da sua própria profissão. O que você diz sobre a comunicação nesses termos? Bem-vinda e boa tarde. Obrigada, muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui. A comunicação não violenta, realmente ela teve um sistematizador, é uma teoria secular, mas eu gosto de falar que o criador da comunicação não violenta é Jesus. Então, se nós olharmos as conversas, quando ele esteve nessa terra, as conversas dele com a mulher samaritana, com Nicodemos, nós vamos ver o passo a passo, porque tem pilares na comunicação não violenta. E Jesus seguia esses pilares. Então, a comunicação não violenta é secular por ter sido sistematizada na década de 60 por Marshall Rosenberg, mas o criador foi Jesus. E ele veio a essa terra e quando nós olhamos a conversa dele com a mulher samaritana, a gente vê a mulher lá no poço. Nós vamos passar passo a passo da comunicação não violenta, esses pilares, mas nós vemos Jesus observando sem o julgamento. Nós vemos Jesus tratando dos sentimentos dela e até dos dele. Nós vemos Jesus falando sobre necessidades, no caso a dele era a sede e a dela necessidade de reconhecimento, de valorização, de ser amada. E por fim, ele faz um pedido. Então esses são os 4 pilares que nós podemos falar que sim, que biblicamente Jesus veio nos mostrar como que é uma comunicação não violenta. Uma comunicação nos termos gentis, educados, amorosos, exclui a firmeza, exclui a pontuação firme, porque quando nós pensamos isso a partir de Jesus, e ele é a razão, ele é a revelação, ele é ponto, em qualquer assunto, em qualquer aspecto da vida, nós vamos encontrar Jesus muito firme, né? Muito pontualmente firme. Em que momento a gente se perde da firmeza para a violência? Darleide, a comunicação, essa pergunta assim acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a comunicação não violenta não é permissividade e nem autoritarismo. A comunicação não violenta é você colocar limites, é você falar o que precisa ser dito, mas sem a agressão, sem a violência, sem a grosseria. Mas isso não quer dizer que não vai ter um limite, que você não vai falar não. A comunicação não violenta é falar de uma forma gentil, colocando todos os limites necessários. Vamos fazer o seguinte? Nos juntarmos todos por ali, porque essa conversa é de todos nós. Vem para cá, Vamos lá. Patrícia. Vem aqui comigo. Pastor Robson,
como que... Eu vou fazer a mesma pergunta para você, a que eu fiz agora para a Patrícia. Como é que em Jesus nós vemos tanto a firmeza quanto a gentileza nesse processo de comunicar? Acho que a Patrícia, ela definiu isso. E se a gente olha para Jesus, ele valorizava a pessoa com quem ele estava conversando. Isso é o definidor, né? E aí ele quebra, inclusive, regras que a própria pessoa tinha incutido sobre ela de desvalorização. O exemplo da mulher samaritana é maravilhoso, porque ela não considerava, por uma regra cultural, de que ele, enquanto judeu, poderia abordá-la. Ele poderia falar com ela. Mas essa regra não está baseada num valor, está baseada num complexo de inferioridade. Tipo assim, eu não converso com você sendo judeu porque você é inferior. Aí Deus fala, não, eu vou romper essa regra. Mesmo que ela já tenha sido consolidada com você. Ele rompe, ele toca o corpo do filho da viúva. Ele quebra a regra, literalmente, na valorização da pessoa. Então, mesmo a convenção de que um judeu não podia falar com o samaritano é uma violência combinada. Todos estavam de acordo. Jesus disse, não, isso não. Mas essa conversa é boa demais e você continua com a gente porque o Entre Família está só começando por agora, né, Binal? Verdade, só demos o start aqui nesse assunto que, tem muito o que falar. Mas tem outros assuntos também para a gente saber, inclusive de astronautas e outras coisas mais. Josemara Mai, conta pra gente, menina. Boa tarde. Boa tarde a você aí de casa, boa tarde para vocês também. Faltou só falar, chama a vinheta. Vou falar sobre isso mesmo, sobre os astronautas que ficaram presos por 9 meses, minha gente. 9 meses no espaço e agora estão retornando para a Terra. Também a respeito do Cristo Redentor, que foi reaberta a visitação depois de uma vistoria. Mas tudo isso só depois da vinheta. O governo do Rio de Janeiro liberou nesta manhã os acessos ao Cristo Redentor. A decisão veio após uma vistoria e a garantia de que há atendimento médico disponível no alto do morro. A suspensão aconteceu depois da morte de um turista no último domingo. Ele passou mal nas escadarias, ficou inconsciente e mesmo com várias tentativas de reanimação, não resistiu. Na hora do ocorrido, não havia socorristas no local. Isso porque o atendimento só começa às 8 horas, quando chega o primeiro trem ao Corcovado, mas o turista subiu de van e chegou antes. Até esta manhã, o trem do Corcovado e as vans das paineiras ficaram parados. A inspeção contou com a presença da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, do PROCON do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros e da Delegacia do Consumidor. Em reunião, ficou decidido que uma ambulância ficará no Corcovado durante todo o horário de visitação. Então imagina, socorro só chegaria depois, ele como chegou antes, não teve que ser feito. Mesmo tentando reanimar, acabou perdendo a vida. Então precisou fazer alguns ajustes para poder atender as pessoas que estão subindo para visitar, né? Necessário ter esse cuidado a mais. Mas olha só, gente, seguindo aqui. Lembra dos astronautas que estavam presos no espaço? A tão esperada volta para finalmente chegar à Terra começou. O que era para ser uma missão de apenas 8 dias, acabou durando 9 meses, minha gente. Foram 287 dias na Estação Espacial Internacional. Eles tiveram que ficar por lá depois de um problema técnico que impediu o retorno na cápsula que os traria de volta em junho de 2024. A gente até comentou aqui no hashtag antes, né, que agora é mais info. Antes de chegarem de fato à Terra, vários processos ainda precisam acontecer. Todo o trajeto, desde o fechamento da cápsula até o pouso na água na costa da Flórida, deve levar cerca de 17 horas. Eles já estão a caminho e a chegada está prevista para hoje, às 18 horas e 57 minutos. Imagina, né? Que aflição agora finalmente chegando à Terra, né? Que bênção, que bom. Ao mesmo tempo que marca um tempo, uma história na história, né? Serão sempre reconhecidos pelo que eles passaram, pela história construída, por terem compartilhado todos os dias as experiências. Tem muita coisa interessante envolvida também, apesar. É verdade. E até essa readaptação deles à gravidade da Terra também, né? Porque eles ficaram muito tempo nessa situação ali sem gravidade, sem exercitar os músculos em si, né?
E agora, nesse retorno, vão ter que dar essa readaptação. Mas eles são aí terráqueos, também, vão né? dar conta. Com certeza. Agora vão voltar para o lugar mais perigoso do universo. Exatamente, Eita, lá eles olha estavam só. guardados. Ontem eu vi que estão produzindo já, fazendo um estudo para entender por que, mais precisamente, envelhecem tanto quando vão para o espaço. Eu achei que era uma coisa já sabida, pensava que eu era que não sabia só, mas não. Por que exatamente envelhecem? Bom, Josemara Maia, muito Será que é porque obrigada. a gente foi feito para morar aqui? Ah, pronto. E As até- já inteligências resolvi, já. terráqueas já têm a resposta Já em 2 É minutos. igual você pegar uma planta e colocar ela na areia, na terra. E até por essa falta da gravidade, eu acho que... Gente, se fosse tão simples, eles já Não, a gente saberiam. tá NASA supondo que é várias NASA coisas, não assim que conseguiu. surgiu, assim que rola os diálogos. É um brainstorm. brainstorm, né? Os É, isso aí. bate-papos. A gente dá as Pode ser, Uma ideias. chuva que de o músculo não ideias. exercita direito. Aí, Atenção, NASA, exercício vai anota aí, ficando fácil. 982444449. Liga pra cá. Olha aqui, ó. Não exercita, vai ficando flácido. Não é? Aí os músculos vão ficando caidinhos, vai ficando mais velho. Mas isso é na Terra, imagina no céu. Né? Imagina lá, que não tem gravidade e tal, e aí vai... Nível de flacidez. Nível de Oxe, flacidez é Fonte, voz Atenção, minha NASA, cabeça. para mais informações, ligue. Contato comigo. 21 27 31. Eles vão assistir meu vídeo no YouTube agora, pra Exatamente. descobrir. Para descobrir de onde você veio. Capaz de te mandarem na próxima viagem, Da Abinal. próxima vez eles te Opa, levam embora para ei. sua casa. Falam que a NASA tem que vir aqui pro Brasil. É, Então, e entrevistar o Abinal. Com certeza. O Abinal tem as respostas. É, E diz que o levar ele brasileiro embora tem pro que planeta dele. Não, mas você também não Vem. tá muito diferente, não. Você tem suas respostas rápidas. É, por que um terráqueo envelhece fora da Terra? Josemara, Que isso, gente. Nossa, eu vou sair daqui que essa conversa tá, ó, tá Mas, Jô, profunda demais. Jô, quando eles virarem notícia, vem e conta pra gente. Eles vão virar New York Como Times. eu falei, assim. vou colocar fonte, vozes da minha cabeça, tá tudo certo. Um beijão pra vocês aí de casa, um beijão pra vocês, que Deus dê sabedoria pra esse povo. Ó, Eu daria para eles um prêmio agora, para eles ficarem 15 dias em Guararema, para eles continuarem tendo a sensação de que estão em outro mundo. Amores, ó, o Abinal vai chamar o intervalo, mas só quero registrar a presença da minha amiga Rose, de Goiânia, que está nos visitando por aqui. Olha a carinha dela ali no cantinho com a gente. Oi, Rose. Isso, linda. Obrigada legal. pela visita, meu amor. Binal, agora chama o intervalo. então tá bom. Agora eu vou chamar o intervalo. Intervalou. Vem, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta aqui esperando a NASA falar com a gente, tirar as dúvidas deles, mas a gente quer saber sobre a sua pergunta. A pergunta do dia não é Ele da NASA. tocou aqui, eu não pude atender, mas pode ser que tenha sido eles, né? É, tá falando em inglês, a pergunta é, como é que vocês sabem se a gente envelhece ou não? Mas se você souber, aqui, ó, máquina humana. Responde suas perguntas. Você, como tem sido a sua comunicação? Tem sido violenta, não violenta? Quais os seus episódios onde você falou assim, sabe aquela frase que ela é a frase besta, a tonta, a frase idiota, a frase que você se arrepende, ela deve ter uns 100 KB. Então o download dela é bem rapidão. Às vezes a frase inteligente, ela tem 1 tera, demora para vir. Aí 5 minutos depois você fala, eu era para ter falado isso. Mas conta sua experiência pra gente, faça a sua pergunta. Diz aí como é que você tem lidado com esse tipo de agressividade na fala, as que você ouve e as que você fala também. Enquanto isso, Lucas Nascimento, a gente vai acompanhar uma reportagem com ele. O Lucas fez uma reportagem, ele foi a uma escola pública no estado de São Paulo e que oferece um projeto que aproxima o aluno e o escuta e apresenta algumas orientações ali para questões nessa fase da vida. E a gente acompanha agora essa reportagem com o Lucas. Às vezes, nem sempre a matéria mais difícil é aquela que eles precisam estudar todos os dias na escola e depois buscar um 10 nas avaliações. Nessa idade, eles podem estar passando por questões fora da sala de aula. E para essas provas, nem sempre tem alguém que ensine a achar uma resposta, uma saída. E olha só, esse cenário que eu acabei de descrever para você é um capítulo que passou e já ficou para trás. Existe uma outra realidade nas escolas do estado de São Paulo. Sabe qual que é? Vem aqui pro quadro comigo. Ele se chama Tutoria. E é justamente este projeto que vai além do que as matérias que estão ali contidas na grade escolar. A tutoria ela é uma metodologia em que os professores
estão junto com os estudantes para ajudar na construção do projeto de vida deles. E ele aborda 3 aspectos: o pessoal, o acadêmico e o profissional. Então, dentro desses aspectos, o professor vai estar auxiliando, orientando, educando, para que ele consiga alcançar o seu projeto de vida. Acaba até sendo uma rotina um pouco diferente para os professores, que uma vez por semana dedica um momento para o projeto em que a matéria principal é o aluno. Nós trabalhamos tanto a parte, né, emocional, como as habilidades e a competência do aluno. E a tutoria, ela funciona 2 vezes, ela tem 2 atendimentos, né, por mês. 2 atendimentos individual, né, que você trabalha ali o aluno num todo, né, o aluno num todo que você trabalha, e também a tutoria coletiva, que você precisa trabalhar ele ali, a ele aprender a conviver com os outros. Mas antes disso acontecer, o aluno tem total liberdade para escolher professores tutores em que ele mais tem proximidade, mas tem confiança justamente para poder dividir várias questões durante o ano letivo. Eu tenho vários tutorandos meus este ano que já estão na minha lista, que estão comigo há 3 anos. Olha. Por esse vínculo que eu criei com eles. Pelo vínculo não só com o estudante, mas com os pais. É importante, porque aí é uma parceria também com os pais. Porque nós temos que atender o aluno num todo. Concorda? Tanto no acadêmico como no pessoal. Então, o que acontece? Para isso, a família ela é fundamental. Então, aí, o que acontece? A gente cria aquele vínculo não só com o aluno, mas com a família. A parte realmente pedagógica, sabe? Essa parte que a família nos auxilia bastante. Mas do outro lado da sala de aula está o aluno, que recebe espaço para compartilhar assuntos de relevância na sua rotina e ali buscar um apoio. No nosso grupinho a gente conversa bastante, a gente fala, eu vou querer colocar esse professor, né, por causa da confiança, e a gente acaba também conversando, porque às vezes a gente cai na mesma tutoria e a gente acaba discutindo sobre os mesmos assuntos, né, e aí meio que faz uma roda coletiva, a gente vai aprendendo as habilidades socioemocionais, como trabalhar, e é bem legal. E você já percebeu algo diferente desde que você começou? Alguma questão que você tinha, parece que agora está um pouco mais clara para você? Algum direcionamento? Você percebeu essa diferença? Então, a confiança entre eu e o meu tutor, eu acho que cresceu bastante, porque no 6º ano eu não tinha aquela confiança de falar com o meu tutor os meus problemas pessoais. Mas hoje em dia eu acho que eu consigo me abrir mais e conseguir conversar com ele. Isso te auxilia bastante. É, com certeza. A diferença do bom dia, do sorriso, mesmo que às vezes que nós estamos às vezes tristes, né? Porque nós temos nossa vida além daqui, né? Mas quando a gente chega, quando entramos aqui do portão para dentro dessa escola, a gente dá tudo que a gente tem. E quando é aquilo que a gente ama fazer, não importa, sabe? Não importa. Não importa o dinheiro, não estou falando que o dinheiro a gente não precisa, pelo contrário, nós trabalhamos, mas quando nós amamos a educação, o pessoal pode falar assim, eu tive, meu irmão, falou, você fala isso, você estuda isso, para que você foi ficar na educação? Porque eu amo a educação. A educação foi escolhida por mim aos 4 anos de idade. Então, hoje eu faço a diferença. E quando eu saio da minha casa, eu saio assim, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Sendo tutor, sendo professor, eu acho que isso que é importante. A educação, ela precisa disso, de pessoas que realmente amam o que faz e façam a diferença. É isso que a gente precisa. Tem algumas coisas que me impressionam disso. Primeiro é quando uma pessoa ama o que faz. Então, dá para perceber que não é só procurar um professor, é alguém que sabe o sentido disso. De entender que aquele profissional, aquele aluno, aquilo que se espera no futuro, ele não vai chegar naquele ponto que se espera sem que ele seja desenvolvido enquanto pessoa, sem encher uma pessoa de informações. Mas não pensar nele como pessoa, que vai lidar com muitas questões na vida, ele não chega lá. Isso foi muito legal. Aliás, quando a gente fala da comunicação não violenta, ela tem isso como centro. É você compreender a complexidade da pessoa que você está dialogando, né? Exatamente. O cerne da comunicação não violenta é você olhar para o outro enquanto pessoa
com todas as suas questões socioemocionais, a sua inteligência e ter empatia. Você não precisa concordar com o outro, mas você olha pelo outro e fala, não, é um ser humano, aquilo que você falou bem ali no início, é um ser humano, é uma criatura assim como eu. E tem as suas dores e eu uso muito uma frase da comunicação não violenta, todo comportamento é uma necessidade não atendida. A partir do momento que você olha para essa pessoa, para esse comportamento, que tem algo ali, enquanto ser humano, que não está sendo atendido, fica mais fácil. Então, a comunicação não violenta é olhar, é redundante, né? Mas é olhar para o ser humano como um ser humano. Num dado momento, ela citou a família. A família é o bercinho da nossa identidade, onde se constrói a nossa identidade, nossos valores. E é ali que a gente aprende a se comunicar, ou não aprende a se comunicar. Esse é um fator que a gente precisa olhar com atenção, porque a dinâmica familiar vai dizer muito de como esse indivíduo vai se entender, até para dizer de si, ou com violência, ou com amor, com gentileza. O que você diz sobre o lugar da família nesse processo também? A família é considerada aonde a gente aprende tudo. A primeira escola. Então, o ideal, o bom seria que a gente já aprendesse uma forma de comunicação não agressiva dentro da família. O que não acontece. O que muitas vezes não acontece. Mas é possível mudar esse quadro. Essa escola tem feito isso, porque ela tem dado embasamento para esses alunos de uma nova forma de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de se conhecer para entender. Isso eu aprendi na minha família, mas eu não preciso repetir esse processo. Eu posso fazer diferente. Mas a gente só consegue fazer diferente se tem um espelho, se tem um lugar, se tem algum momento que eles possam ver isso. Para redirecionar. Para redirecionar. E é completamente possível. Eu brinco que nós, 40 a mais, nós não aprendemos sobre as emoções. Era engole o choro, eu vou te dar motivo para chorar. Então, se você sentia raiva, não sentia raiva, estava frustrado, ninguém nem sabia o que era isso, que isso não era nem visto. E hoje em dia, já se fala muito mais nisso, a nova geração vem conhecendo muito mais, porque muito mais informação, isso é mais falado. Mas nós, os 40 a mais, podemos treinar, podemos redirecionar. Eles estão num privilégio de começar mais cedo. Mas isso é possível em qualquer momento, independente do lugar onde você está vindo. E as famílias conhecendo, quem está assistindo o seu programa, também tem essa possibilidade de mudar. Tem alguém que deu um risinho de canto, porque ele não é 40 mais. Não é 40 mais, ele foi quentinho. Começou a humilhação, os humilhados serão humilhados. Ponto. Apesar da Bárbara querer falar outra coisa, mas não cheguei lá ainda não. 39 anos só. Mas você não vai até o tempo. Hã? Ele vem. E vem até você. Ele vem. Mata isso, meu bem. Curtir esse 39 anos, porque depois chegar no ENTA Fica e bom. vai, né? Fica bom, a vida começa bom, depois dos 40. Vocês podem me devolver a palavra? É sua. Obrigada. É porque eu ia te perguntar, essa família que não, digamos, não entregou para os filhos um ambiente para se constituir ali saudável, saber falar de emoções, de sentimentos. Quando o evangelho chega, essa escola muda? Há um professor, há um conteúdo novo? Segura, já volto, tá? Aí eu devolvo a palavra para você. Porque agora eu vou lembrar para você aí de casa que a gente não fica aqui só de conversa. Vocês ficam aí falando, é fácil falar. A gente age. Isso aqui é agir, isso aqui é promover pensamento, reflexão, para haver mudança de pensamento mesmo e para que haja, de fato, mudança prática na vida. Aí a gente escreve materiais como esse que nós dirigimos aos pais, às famílias, aos educadores. Essa é uma das revistas mais pedidas nos últimos tempos aqui na Novo Tempo, justamente pela necessidade urgente que as famílias têm de conversar sobre o assunto educação. E num dos temas aqui, nós vamos falar sobre saúde emocional, nós vamos falar sobre saúde e comunicação, nós vamos orientar os pais de como passo a passo conduzir os seus filhos no conhecimento de Jesus, da palavra, de como família nós podemos quebrar a maneira com que nós agíamos antes e vivermos uma experiência nova em cada uma das lições
Reflexões é uma oportunidade de vocês sentarem juntos, conversarem, abrirem a Bíblia e, nesse processo, ir se comunicando favoravelmente a promover mudanças em casa. Eu diria para você que a melhor maneira de promover o diálogo em casa é você pedir essa revista, Pais Preparados, Filhos de Caráter, e lição a lição, parágrafo a parágrafo, vocês conversarem, tratarem sobre como viver melhor em família. Vai ser bom para os pais e bom para os filhos. Aceite a nossa ajuda e ligue agora para a gente no 12 21 27 31 21. Pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vai receber em casa sem pagar nada por isso, porque a Novo Tempo e os Anjos da Esperança já se deram as mãos e já providenciamos tudo para você. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Beijo. Me liga, quero saber de você. E aí, pastor? O evangelho chega e muda o ambiente, que antes era um ambiente difícil, de má comunicação, de violência. Como é que o evangelho transforma? Quando Jesus foi batizado, ele ouviu 2 frases que todo batizado ouve do Espírito Santo. Este é meu filho e eu tenho alegria com você. Você precisa, para ter saúde emocional e social, dessa concepção em cada minuto. Você tem uma relação de pertencimento com Deus. Você é um filho legítimo adotado dele. E há uma relação saudável, harmônica e alegre entre você e Deus. Se isso não acontecer, eu vou conversar com a Patrícia e ela vai expor uma ideia e eu não vou discutir a ideia. Porque a minha constituição psíquica está tão fragilizada que combater uma ideia e me combater é a mesma coisa. Aí eu acabo defendendo uma identidade em vez de defender uma ideia. Aí a comunicação fica violenta imediatamente. Quando ela disser alguma coisa, então quem não tem essa concepção, ele não sabe discordar sem ser violento. Porque discordar de mim é atacar a minha identidade, porque ela não está construída em algo sólido que é Cristo. Eu mesmo que construí. Uma família não é suficiente para gerar identidade. O que gera identidade é salvação. Uma família não é. Por que eu digo isso? Porque quando a família moderna se constituiu, ela virou um fim em si mesma. E aí ela vai ser um núcleo produtor de violência. Porque se ela virou um fim em si mesma, eu não serei violento com os iguais, mas serei violento com todos os diferentes. Aí você tem um papel de uma escola, que é a exposição e o exercício de você conseguir conviver com o diferente, porque com a família já tem. Olha quantos casamentos a gente tem destroçados por causa disso, porque a pessoa só sabe respeitar o igual. Mas aí a família projeta ele para casar com uma pessoa de outra família. Mas ele quer agora uma mãe com quem ele faz sexo. E essa mãe não vai acontecer, ela é esposa, ela não é a mãe dele. E aí esse diferente que construiu um novo núcleo familiar já nasce explodido. Uau. Vamos lá, interações, momento de trazer você de casa aqui para dentro do nosso Entre Família. Participação anônima, me arrependo de algumas emoções que engoli, mas sempre tento dar um cuidado imenso no calor do momento. A raiva passa, mas as palavras ficam ecoando e machucando para sempre. Puxa, forte essa, hein? É isso mesmo, esse sentimento, as palavras ficam ecoando lá. Mas fica com a gente, tá? Porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, quem vai estar por aqui matando saudade do Entre Família é o Cris Magalhães. Conhece? Lembra do Cris? 4 aninhos direto aqui no programa Entre Família. Ele vem trazendo novidades pra gente, tá bom? 2 novidades. 2 novidades, já adianto isso, tá bom? Então não sai daí, tá curioso, tá curiosa? A gente vai ali e volta já. Ô, Dona Maria, como é que a senhora tá? Tudo certo aí? Já tomou sua aguinha? Já entrou em contato com a gente pedindo a sua revista aí? A revista que a gente está oferecendo hoje é a Pais Preparados, Filhos de Caráter, escrita pela Darleide Alves. Vou ficar aqui e não vai aparecer nunca. Vai aparecer. Tem Aí não vai. Não vai. A câmera tá lá de longe, ó. Isso, deixa bem alto aí. Essa é a revista. Mano, levanta agora daí. Agora a câmera foi pra você. Aqui. Isso, agora você levanta aí, e não parece. Fica feliz agora. Câmera também. Opa, boa. Ai, maravilha. Tô com ele aqui, minha gente, Cris Magalhães, que sempre chama a Dona Maria, o seu José, que tá do outro lado ali acompanhando. Ela não é, Cris? Gente, acompanhada da equipe toda ali, tá vendo? Você viu? Cadê o close Como da você vê equipe quando o cara Cris tem Magalhães? importância, que a equipe vem a produtora, vem assistente, vem o gerente, vem o repórter. Com Serginho. medo do que a gente vai falar. Cadê a equipe? Tá toda ali, viu? A equipe do Quando Cris. ele saiu do escritório, alguém falou, não deixa ele sozinho. Sabendo quem ele é e falando na televisão, deu uma vigiada. Verdade. Abraço aí pro Jota, pra Isa.
E a outra chegando amiga agora ali a também. Virgínia. A Virgínia, bem-vinda, viu, Virgínia? A família Anjos da Esperança, a família Novo Tempo. Mas bem-vindo também, Cris, um outro serzinho para trazer mais alegria para a família do Cris e para a nossa que está em volta também, que é o José. Verdade, gente. Olha aí, ó. Não acredito que lá em casa sempre tem um lugarzinho para mais um. Já tinha o Davi, que tá com 10 anos. E agora... Tinha uma gatinha também? Tem uma gatinha, a gente chama Pretinha lá, né? Linda ela. E temos a Babalu, que é uma cachorrinha. É mesmo. E agora, a Silvinha está de 5 meses, minha esposa. E agora, em agosto, comecinho de agosto, vai chegar o José, um presente de Deus. Que bênção. Daqui a pouco aquele, sabe que dormiu um pouquinho menos, aquele chorinho. Esses dias eu vi o preço da fralda, comecei a orar cada vez mais. Comecei a orar e vai dar tudo certo. Vai dar certo, Cris, vai dar certo. O Cris, que a gente já se conhece aí de longas datas, né, Cris? E é uma amizade que vem se fortalecendo a cada dia mais, graças a Deus, nossas famílias sempre bem próximas. E conheço, eu tenho acompanhado de perto, né, a forma que o Cris, ele trata do Davizinho, ele cuida, e a conversa, o diálogo. E esse tema de hoje, Cris, a gente falando sobre comunicação não violenta, eu vejo essa forma tão carinhosa que você trata o Davi, e fala pra gente um pouquinho, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem momentos ali que a gente respira fundo, como a gente até falou no começo aqui, para no calor da emoção a gente não agir com impulso e depois se arrepender. Ó, fotinhos dele aparecendo aí junto com o Cris. Olha aí, a Silvinha mandou, nem sei quais são as fotos, mas eu confio nela, né? Mandou aí, tá tudo certo. Fotos lindas. Mas a ideia é o quê? Eu estava vindo aqui porque eu agradeço a criação do meu pai e da minha mãe, e eles fizeram o possível com o que tinham. E a ideia, a oportunidade que Deus nos dá é de quebrar alguns ciclos. Por exemplo, né? Você que talvez foi criado no grito, você agora com mais informação vê que não, esse não é o caminho. Porém, isso está pré-programado em como você foi. Verdade. Então, quebrar ciclos é uma ajuda de Deus. Eu acho que uma das coisas legais é trazer para a consciência. Você estar consciente de que algumas coisas não foram as melhores é muito legal. E aí eu digo que na hora de ensinar a criança, a gente quer pegar uma cartilha e tal, eu digo que quando a gente quer dar um discurso, ele toca, mas o exemplo arrasta. Então, a forma como eu lido com o cachorrinho, a forma como eu lido com o trânsito, a forma como eu lido com a mãe dele, né? A visão de como ele vai ver as mulheres. Esse desenho, sem você falar nada, né? Tem até uma frase muito legal, pregue, se der tempo, fale, que é muito importante. Então, a grande responsabilidade é um ser falho como eu, ser exemplo, né? Tem uma escritora muito especial que eu gosto, que Ellen White, fala que nós somos o primeiro desenho de Deus para os nossos filhos. Então, até a figura paterna de Deus, você tem uma responsabilidade. Esse era um grande desafio. Uma outra coisa é que eu, quando pequena, não tinha com quem falar sobre as minhas emoções e até um glossário do que é o que eu estava sentindo. Então, eu disse, nossa, eu vou dar a oportunidade dessa vazão com o Davi. Então, para ele poder aqui ser um lugar que ele possa ter liberdade de falar. Ele tem um gênio, né? Uma proposta, uma personalidade forte. Então, puxou quem será, a mãe ou o pai? Sei o que é. Eu, de vez em quando me olho no espelho e vejo o Davi. Então eu digo, gente, eu vou ter que dar vazão, né? Para ele poder aqui. E outra, como que ele vai colocar isso para fora? Só entalar, né? Só falar, engole o choro porque você é homem? Não, você é um homem de Deus e tem lugares para o sistema límbico, tem lugar para você trazer para o racional. E é um desafio, né? Deus tem me ajudado. Com certeza. E aí a gente tem colhido os frutos, né? A Silvinha também tem um papel muito importante. Amém. Muito legal. Agora, uma das coisas além de emoção não violenta foi que eu não sei esquentar água, né? Eu deixo morna. O Davi cozinha bem, faz arroz, mesmo? faz feijão e tal. Você esquenta Então, água. vou te dizer uma coisa, eu fui esquentar água e deixei morna. Né? O miojo eu já não como por natureza, não ser uma coisa boa de comer, mas se fosse fazer eu ia deixar cru, eu acho. Ia ficar ruim. Mas aí eu digo assim, a Silvia, não, peraí, vamos criar um homem um pouquinho mais elaborado. Davizinho, graças a Deus, quebrou esse ciclo também. Hoje é um bom cozinheiro, né? Que legal, hein? Cozinheiro. Mas uma coisa que eu tenho visto que você tem passado muito pro Davi também, ô Cris, para sua família como um todo, a gente sente isso através da sua família, é a missão, né? Tá no sangue já porque você veio conhecer mais de Jesus através da missão que chegou até você, da Adra, que você até contou em algum momento pra gente, até no Anjo da Esperança, a gente viu o testemunho ali do seu pai, né? Da forma que ele foi impactado por essa mensagem. E você, através, agora sendo gerente do Anjos da Esperança, você consegue colocar ainda mais algumas ideias, alguns planos, projetos em prática na pregação do Evangelho. E o resultado disso a gente vê que é a realização de um sonho também da Rede Novo Tempo como um todo, que é ter uma Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro. Essa que é outra novidade que a gente traz aí. Fala pra gente um pouco dessa missão e a Rádio Novo Tempo Rio chegando agora também. Gente, isso é uma bênção, né? O ser humano, ele
ele não pode só atrapalhar Deus. Deus faz coisas maravilhosas, né? Porque Deus quer fazer muita coisa. E o povo carioca é um povo querido, né? Essa rádio está chegando para impactar 13 milhões de pessoas. Então vai estar no coração do Rio, a cidade maravilhosa, que já é linda, vai ser conhecida pela cidade da esperança. Grandes desafios que os cariocas, né? Os cariocas queridos têm. Então, gente, isso é uma bênção, um trabalho de Deus em primeira mão e de tantas forças, né? Outras questões, fora Novo Tempo, que foram exercidas para isso. Mas o anjo da esperança, eu digo que é a democracia da esperança. Aquela pessoa que está lá no norte com dinheirinho, lá no sul, lá no centro, né? Cada um com as suas proporções. Vamos agora poder, gente, nós vamos ter uma rádio que vai abrir os seus microfones e vão falar da palavra de Deus. Então isso é uma bênção. Então gratidão a você que é um anjo da esperança. Saiba que apesar de pessoas falhas como nós aqui, Deus trabalha. E essa é a graça da graça, né? Deus fazer com os seres humanos aqui e é uma bênção poder participar. E você faz parte disso. E agora esse mês nós temos um outro desafio, porque Abinal abriu um campo. Daqui a pouquinho a gente vai ter a rádio falando sobre pais preparados, filhos de caráter, né? A gente vai ter mente feliz e a gente vai precisar enviar esses estudos bíblicos. E como é bom o pessoal estudar de graça, mas não nasce estudo bíblico na árvore aqui na frente, tem umas árvores bonitas, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. E a gente até imaginando aqui, Cris, são pelo menos 13 milhões em potencial de pessoas que a rádio pode alcançar. Vamos imaginar aqui, né, num primeiro momento, 1 milhão de pessoas pedindo os materiais. A gente precisa produzir esses materiais, né? É verdade. Graças a Deus que nós temos uma escola bíblica aqui. E aí Deus vai tocando as pessoas que vão escrever os materiais, como o caso da Darleide, né, essa revista especial, sabendo que, por exemplo, pais preparados, filhos de caráter. A gente sabe o quanto que hoje um pai tem a dificuldade de criar os filhos, tem que ter uma referência bíblica para isso, é luz em meio à escuridão. Então Deus toca para sair um tema, o pessoal ora para escolher alguém para escrever, aí Darleide topa, tem vários desafios, quem escreve também é uma ferramenta de Deus, imagina os desafios espirituais que ela teve, o que Deus me ilumina, chega, coloca a pesquisa. Vai, depois diagrama, fica bonitinho no marketing, depois imprime, paga o correio. A pessoa que está em casa, tem pessoas que até desconfiam, gente, cadê o boleto dessa revista? Eu vou ver se isso aqui é uma pegadinha da Novo Tempo. Cadê a câmera? Porque não é acostumado a receber algo de graça mesmo. E é uma bênção poder aqui falar, olha, você não paga nada, nem o correio. Eu brincava, dê um abraço no carteiro e fale para ele curtir aqui o Entre Família. E a gente quer fazer isso com os cariocas, a gente quer levar essa mensagem lá. É o público potencial para 13 milhões de pessoas. Deus vai tocar os corações no trânsito, os corações do radinho, do streaming. E você pode fazer uma doação especial de qualquer valor. Você que já é um anjo pode fazer uma doação extra. Você que não conhece o projeto, a Novo Tempo é sustentada por doações. Os nossos intervalos, que são comerciais, as publicidades são dos próprios cursos bíblicos e materiais. O sustento vem justamente dessas pessoas que carinhosamente nós chamamos de anjos, porque na Bíblia são mensageiros, cada um ajudando a fazer essa mensagem. E essa democracia da esperança, Abinal, é lindo. Demais. É bênção. É incrível. Olha, eu queria perguntar para você hoje, qual o controle que a Novo Tempo tem de saber se vai entrar uma doação amanhã? Ninguém é obrigado a pagar, não existe SPC, é o coração missionário. É Deus tocando o seu coração aí, do outro lado da tela, dizendo, eu quero participar dessa missão. Então você pode hoje participar, venha conosco, mensalmente, porque não é só em março que a gente tem desafios. A conta de luz da rádio vai ser paga depois em abril, tem funcionários. E Deus, nessa matemática, nesse xadrez, vai tocando corações. Bênção demais, hein? Chave Pix para você fazer a sua doação agora mesmo é o e-mail anjos@novotempo.com. Tem um QR Code aparecendo aqui na tela, ó, do lado do Cris ali, ó. Em cima do Cris aí, ó. Pode abrir a câmera, entra no aplicativo do banco, vai lá em fazer o Pix, abre a câmera do celular no QR Code, aproxima ali, pronto. Ou, se preferir, anjos@novotempo.com. Seja você também um anjo da esperança. E depois você falar também, ó, eu ajudei a produzir os materiais para enviar para os cariocas. Os cariocas. Cris, obrigado, cara. E parabéns pelo José que está vindo aí, parabéns pela família linda e todo o envolvimento aí nessa pregação do Evangelho através do Anjos e através da sua vida pessoal também. Muito obrigado. Mais uma vez aqui, passei um tempinho sem vir aqui nesse cenário lindo, e você fala, nossa, que cenário bonito. Saber que cada cantinho também desse cenário tem a mão dos nossos anjos da esperança. Uma benção. Que Deus abençoe vocês aí, queridos. O pastor Zaço aí,
a Darleide também, todos os convidados, esses amigos aqui que vocês não veem, mas os bastidores, nossos câmeras e produtores são parceiros de todo dia. A gente passa mais tempo com eles, às vezes, com a nossa família em casa. É verdade, né? Mas que Deus abençoe o programa, a pauta de hoje também. Sabe o que eu Vamos lá. pensava daqui, Cris? Quando você começou o Entre Família, né, com a Carol, enfim, as meninas, era um cenário simples, mas começou fazendo a diferença às tardes e nós só chegamos a isso aqui por causa dos Anjos da Esperança. Então, obrigada a você que acompanha a história e vê crescendo, mudando, ficando cada vez mais bonito. Cada vez mais bonito. Os apresentadores até os também. apresentadores Obrigada, Cris. Até os apresentadores. Eu falo isso em toda a caravana que eu vou, a gente faz uma caravana, eu digo, gente, o pessoal tomou vergonha e trocaram, agora deu uma melhorada, trouxeram gente mais bonita. Mas é isso já não é graças aos Anjos da Esperança, é graças à misericórdia Mas de Deus também, por quem assiste. Deus também ilumina, né? Os diretores, existe iluminação. Beijo, você querido. tem inspiração e iluminação. Assim, gente, o que vocês estão fazendo com o Cris lá? Gente, Um abraço, Cris. Tchau, Cris. Valeu, Cris. Até mais, Cris. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Muito bom. Ai, Também queridos. conhecido como ato falho. né, Ato Dani? falho. Amores, vamos a um momentinho na prática com Patrícia Jung, nossa convidada de hoje, especialista em comunicação não violenta, do conflito à conexão. Algumas frases difíceis pra gente no dia a dia, às vezes soa como normal, mas não. Você nunca me ouve. Darleide, olha... Isso é violento? É. Você nunca me ouve. É sim. Por quê? Primeiro que pode até partir de uma não verdade. Porque nunca... Tem até a solução ali, já quer que a gente já comente a solução. Fico frustrado quando falo e não sou ouvido. Sou ouvido. As palavras nunca, sempre, jamais não deveriam fazer parte de um vocabulário não violento. Por quê? Necessariamente não são verdades. É uma acusação. É uma acusação. Então, a comunicação tem que gerar em torno do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Então, eu tenho que observar o fato e vir com o meu sentimento, porque o que você faz pode ser um gatilho para mim, é verdade, mas o sentimento é meu. Fico frustrado, fico com raiva, fico chateada. Falando de você e não do outro. É, porque a chateação é minha. O pastor Robson pode nem ficar chateado quando as pessoas não ouvem ele. Então, você está vendo como que o sentimento é meu? Então, eu fico chateada quando eu falo e não sou ouvido, eu até pensaria assim, quando eu percebo que eu não sou ouvido, porque não sou ouvido é uma percepção minha. E na comunicação não violenta, eu trato de uma observação. Fico frustrada quando estou falando com você e você está olhando o celular. Isso é uma observação. O não ouvido, ainda eu posso melhorar isso. Porque quem garante que a pessoa não está ouvindo? E sempre trago para mim. E como podemos melhorar essa conversa? A gente pode fazer até um pedido bem específico. Então, eu passo a observação, eu fico muito chateada quando eu falo e você está olhando no celular, porque eu tenho a necessidade que as pessoas olhem no meu olho quando eu falo, é verdade, é verdade esse bilhete. Eu gostaria que quando a gente conversasse, você poderia parar de mexer no celular? Um exemplo. Daí a pessoa pode falar, mas então vamos ver uma estratégia que às vezes eu tenho que responder uma questão de trabalho ali, emergencial. Então eu vou te perguntar quando você pode parar para me olhar. Eu acho fantástico, quero falar isso rapidamente. Quando você fala dessa forma, você já estabelece um indicador de desenvolvimento no relacionamento. Você nunca me ouve, eu estou lidando com o fato, não com você. Eu gostaria que você me ouvisse quando eu estivesse falando, ou eu fico frustrado. Aí não é mais uma relação com uma verdade ou inverdade. Você já colocou um indicador. Se a partir desse momento eu não responder da maneira como você disse que gostaria, é sinal que esse relacionamento tem um indicador dizendo que o relacionamento está num ponto crítico. Eu não me importo com o que você sente. Eu não me importo com você. Antes, o não me importo não tá, porque não é verdade. Você só está enganado. E você fica naquela discussão. Lógico que eu te ouço, né? E você não chega no cerne da questão. Quando se trata de sentimento, há quem invalide, quanto mais se você dá margem, argumento para o outro invalidar de todo. Porque quem é você para dizer que eu não estou escutando? Eu estou, Exatamente. Do meu jeito, mas eu estou. Eu estou. Por isso Vamos ao próximo aqui, ó, só para você continuar, Patricinha. Se você continuar assim, nunca vai ser ninguém na vida. Ai, que dor, né? Essa frase é muito violenta. Põe vigor nessa expressão. Você nunca vai dar pra ninguém na vida. Você não vai ser ninguém nessa vida. Não vai ser nada. É dolorido, né?
E a solução, Agora, quando uma pessoa realmente está preocupada, às vezes sai uma frase, que nem o pastor falou, a frase do download aqui no sistema límbico. Sem filtro. Sem filtro, que é bem rapidinho. Mas, na verdade, eu estou preocupada com você. Eu me sinto responsável pela sua vida. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Nós podemos conversar? Ou quando eu vejo você não estudando, ou quando eu vejo que você não realiza, pensando no relacionamento pai e filhos, quando eu vejo que você não realiza as tarefas de casa, isso é observação. Eu fico preocupada, eu me sinto triste, porque eu me preocupo com você, com o seu futuro. Boa, mais uma. Mais uma. E mais uma aqui na tela chegando pra gente. Eu estou cansado de repetir 1000 vezes a mesma coisa. Ah, não, foi muito doce. Eu tô cansado de repetir 1000 vezes a mesma coisa. Agora Eu você. tô cansado de repetir 1000 vezes a mesma coisa. Você, Darlete. Vai, Darlete, tenta ser Patrícia, violenta só uma vez na sua vida. Agora você pode ler, Darlete. Eu vou dar um exemplo de casa para vocês saberem que, né, nós estudamos comunicação não violenta, mas ninguém é alecrim dourado que nasceu no campo, né? Controvérsia. Aqui pode ser que falou da alecrim dourado. Não fala assim, então toca no ponto sensível. Alecrim dourado. O que acontece? no Ceará, se você vê. Eu fico sobrecarregada em repetir as instruções. Tinha um ponto de divergência na minha casa entre eu e meu marido. Meu marido é muito parceiro, é verdade. Ele é um adulto funcional, vamos dizer assim. Por quê? Se precisa cozinhar, ele cozinha. Se precisa limpar, ele limpa. Enfim, é um adulto funcional. E ele autorizou você contar isso aqui na TV. Tá, isso é uma parte da comunicação não violenta. As pessoas precisam autorizar. Eu estou autorizada. Tem um exemplo até da minha filha. Se houver oportunidade, eu também pedi autorização para ela. Porque isso é uma não autorização. Falar do outro sem autorização é violento. Mas eu estou totalmente autorizada, até passado em cartório. E ele é um parceiro mesmo. E às vezes eu pedi as coisas para ele e ele esquecia. Ele é um parceiro, mas é desmemorizado. E ele esquecia. Sério? E o que acontecia? Eu tinha que pedir novamente, E isso era uma questão de estresse para mim. Porque eu queria pedir e queria esquecer. Como assim? Deleguei e não preciso mais me lembrar deste assunto. E era uma questão que eu falava, mas você nunca faz o que eu peço, ou você sempre esquece. Falei, opa, pera. Querido, eu me sinto muito chateada quando eu peço as coisas e eu preciso te relembrar para você fazer. Porque eu tenho a necessidade de delegar algo, de pedir algo e acreditar que isso vai ser feito sem eu precisar lembrar, porque é uma sobrecarga para mim. E daí... Tem alguma forma que a gente possa lidar melhor com isso? Você pode comprar uma agenda? Não foi assim. Ele falou assim, claro, na época ele falou assim, então você pode me fazer os pedidos após as 3 da tarde, que é depois que ele sai do trabalho dele, eu vou prestar mais atenção. E hoje em dia ele tem outras estratégias, marca na agenda, enfim. Então, em vez de eu ficar batendo, você nunca faz, porque também era mentira, né? Ele nunca faz o que eu peço, eu tenho que sempre lembrar. Eu falei, não. O sentimento é meu, a frustração é minha, a necessidade é minha. E nós elaboramos uma estratégia. Por quê? Nós dois temos o interesse de criar uma relação mais harmônica, mais funcional, mais harmoniosa, em que os dois podem crescer, os dois podem se entender dentro dessa comunicação. Muito bem, nós vamos para o intervalo e já voltamos com você. Tem muito mais essa dinâmica por aqui. A gente espera você. Você que está sempre com a gente aí dentro de família e nunca perde um programa, mais uma vez, que bom estar com você. Tá vendo que a comunicação pode ser sempre e nunca e bem legal também? Pois é, o Davi, que correu sério risco de ir para a Bahia, e o sério risco é que é de ficar lá e não voltar mais, mas ele fez um VT e voltou. Isso é muito sucesso para o Davi, conseguiu voltar daquele lugar tão bom, mas gravou também uma matéria muito legal que você já viu aqui em outros momentos, mas agora tem a continuação dessa arte que as pessoas dominam, de dominar técnicas que são tradicionais e aplicar na produção de artesanatos e criar uma arte bonita e acessível. Confere com a gente aí no VT, nessa parte do artesanato do VT que ele criou. Em nossa visita à Associação das Rendeiras de Dias d'Ávila, na Bahia, conhecemos de perto a tradição do crochê, uma arte passada de geração em geração.
Quem nos recebeu foi a professora e artesã Adeilza, que nos revelou os segredos desse trabalho minucioso e encantador. Eu conheci a Rendavan em 2011, setembro de 2011, como aluna de renda de bilro, e com o decorrer do tempo fui convidada para ser instrutora de crochê. No momento fiquei nervosa porque eu nunca tinha dado aula, né? Só praticava mesmo, só fazia o crochê. Mas aí, graças a Deus, me saí bem. Para Adeilza, o crochê foi muito mais do que um ofício. Foi um alicerce financeiro e emocional. Na associação, ela encontrou um espaço de aprendizado e acolhimento, onde cada ponto trançado carrega histórias de superação e conquista. Através do crochê, eu comecei a me estabilizar financeiramente e também foi muito bom para o meu emocional, porque eu era muito tímida, era tímida demais, quase que eu não abria a boca. Mas com o decorrer do tempo, com as alunas, fui interagindo com as alunas e tudo deu certo, né? Hoje eu dou aula aqui, ainda continuo dando aula, né? Aqui na Rendavan, e são 34 alunas, hoje 34 alunas, mais novas e mais velhas do que eu. Né? O respeito também mútuo, porque elas me respeitam e eu respeito elas, sabe? Não tem diferença de idade, é como se fosse uma família. Né? Porque a gente termina se tornando uma grande família, porque depois da casa da gente, a gente vem para cá, pronto, é só a gente ali. Então é uma grande família. O crochê feito na Bahia tem um toque especial, colorido, vibrante, cheio de amor. Adeilza explicou que cada peça é única, feita com dedicação, e nos contou sobre os materiais usados para garantir um trabalho resistente e cheio de vida. O que diferencia o crochê da Bahia é o amor, que a gente coloca muito amor, o colorido, né? O colorido do crochê, porque chama a atenção, né? Porque as pessoas gostam, quando vai vestir um crochê, eles querem que chame a atenção para eles. E o crochê pode patrocinar isso por causa das cores, né? O colorido é muito bonito. E a linha também, o material, que é um material de algodão, 100% algodão. No passado, o crochê era ensinado pelas avós e passado de mãe para filha. Hoje, com novas técnicas e possibilidades, ele continua firme, conquistando espaço na moda, na decoração e na vida de quem valoriza o feito à mão. Muitos acham que o crochê é coisa do passado, mas atualmente o crochê está sendo muito valorizado. No passado, a rainha da Inglaterra, ela usava crochê e ela começou a fazer os crochês. De tão interessante que ela, né? Ela começou a usar o crochê, fazer o crochê, e o crochê começou a se expandir. Além de arte, o crochê é um meio de sustento para muitas mães e donas de casa. Ele permite trabalhar de forma flexível, conciliando a rotina da família com a produção de peças que encantam e geram renda. O crochê está muito em alta, muito em alta. Tem crianças fazendo crochê, tem adultos fazendo crochê e até meninos, homens fazendo crochê. Então é uma arte que está passando de geração para geração, uma arte que não vai acabar. Como a Adeilza nos contou, fazer crochê pode não ser uma terapia formal, mas é, sem dúvida, terapêutico. Ensinar essa arte e ver outras pessoas transformarem suas vidas por meio dela é a maior recompensa para quem ama o artesanato. Como instrutora de crochê, eu fico feliz porque com a arte do crochê a gente ajuda as pessoas como terapia. Porque tem alunas minhas que elas tinham depressão, elas ficavam tristes em casa sozinhas, não tinha ninguém para conversar. E hoje, quando chega na quinta-feira, no dia do crochê, elas ficam muito felizes, doida que chegue logo a quinta-feira para poder vir fazer o crochê. Fora que o financeiro também ajudou muito, porque eu tenho muitas alunas ganhando, recebendo como crochê, vendendo crochê e vendendo bem. Eu pegava na mão delas, ensinando ponto por ponto, pegando na mão. E elas diziam, Pro, obrigada, a senhora me ensinou, a senhora me ajudou muito, Pro, muito obrigada, sabe? Isso é muito gratificante. Eu tenho uma ex-aluna que ela foi embora para o Sul. E ela me liga direto, não perdeu o contato comigo, me agradecendo, dizendo que lá no Sul ela está ganhando dinheiro através do crochê. Ela não trabalha, ela só faz crochê.
E tem muitos caminhoneiros, então eles sempre pedem aquelas redes de, sabe? Aquelas redes de caminhão, essas coisas assim. E ela sempre me liga, Pro, como é que eu faço isso? Como é que eu cobro? Quanto é que eu cobro? E ela está ganhando dinheiro, isso é muito... Eu fico feliz mesmo, muito feliz quando uma aluna minha me liga dizendo que está ganhando dinheiro com crochê. É muito gratificante, muito mesmo. Eu percebo nisso tudo um ato de resistência, de sobrevivência dos seres humanos fazendo coisas que os fazem alegres, dão um significado, dão um senso de comunidade para além do mundo das coisas. Você vê uma pessoa mexendo as mãos, desenvolvendo seu cérebro e enfeitando a vida de outro. Isso é muito, muito legal. E que a gente pense mais sobre como nós podemos nos realizar nas coisas simples e belas da vida. Um beijo para as crocheteiras, é uma das artes mais bonitas que eu acho. E eu contava agora para a Patrícia, porque os meninos não estavam me dando bola, que é uma das primeiras artes que eu aprendi pequena, assim, até gravetinhos e fazia. Que gravetinho? Era qualquer coisa. Ai, delícia de tempo. Beijo, amores, vamos de interação. Você com a gente como a Laura. Binal. Tem um amigo na escola com quem muitas vezes o nosso grupo é rude, pois ele nem sempre é agradável, mas sei que ele age assim porque quer atenção. Mesmo assim, fico chateada com a forma como tratamos ele. Como ajudá-la a lidar com essa situação aí com esse amigo? Vamos passo a passo. Laura e todos os telespectadores, primeiro eu quero avisá-los que eu tenho um presente, porque hoje nós estamos plantando a sementinha da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta é um estilo de vida. Tem os passos, são técnicas, mas a gente leva como estilo de vida, com autorresponsabilidade e autoconhecimento. Então, todo mundo que quer se aprofundar nesse estilo de vida, nesse modo de comunicação, vai lá no meu Instagram, já me segue e me chama no direct. Patrícia, Paty, eu estava ali no Entre Família, mesmo quem assistiu a gravação, eu estava ali e eu quero o e-book de comunicação não violenta. E eu vou dar de presente para vocês, porque aqui a gente está plantando a sementinha, mas é possível aprofundar mais para essas raízes ficarem mais fundas e crescer. Vai no meu Instagram e pede, quero sim aprender mais, quero seu e-book e eu vou dar para todo mundo que me chamar no direct. Que bonitinha. Muito bom. Vamos lá, com a Laura. Laura, você usou, eu sei que ele faz para chamar a atenção, é isso mesmo. Todo comportamento é uma necessidade não atendida. A gente não pode mudar a forma do outro ser. Se o outro é violento, eu posso mudar a minha forma de reagir. Esse é o primeiro passo. Você já entendeu que ele tem um comportamento porque ele tem uma necessidade não atendida. Então, o primeiro passo é como eu vou reagir a essa agressividade dele, a essa grosseria, não sendo grosseira. Por que ele tem essa necessidade de atenção? É possível, aí dentro da escola, ele ter essa atenção que ele precisa? Por que essa necessidade faz com que ele seja grosseiro? Então, vocês reagem da forma como que vocês têm dentro de vocês, sem a grosseria. E começam a entender que ele precisa de atenção. Muito provavelmente, vocês vão precisar de uma ajuda de um adulto. Porque essa atenção, talvez seja lá em casa, que ele não tem essa atenção, seja mesmo dos professores, tem uma necessidade aí que a gente precisa descobrir. Mas a primeira coisa é vocês agindo da forma que vocês podem agir, não sendo grosseiros, tratando só de observar, lembrando que o sentimento é de vocês, que vocês também têm necessidades que precisam ser reconhecidas. E se a grosseria continuar, vocês colocam um limite, porque a comunicação não violenta é sobre o limite. Enquanto você falar comigo dessa forma, não conseguimos conversar. Você percebeu que a preocupação dela é que o grupo não trata bem a este garoto. É certo que nem sempre ele é agradável, mas ela não gosta da maneira como o grupo trata quando ele não é tão agradável, que é uma consciência linda dela, nessa percepção do outro, da necessidade do outro. Diante disso que você fala, então entende-se que ela pode ser um agente de mudança para o grupo, levando esse sentimento dela para a compreensão dos demais colegas, como alvo, aquele amigo, de olha, talvez a gente precise repensar o modo como trata o nosso colega, né? Eu acho que tem uma coisa aí também. Não é possível uma pessoa violenta não se comunicar violentamente. Quando a gente fala de comunicação não violenta, é um aperfeiçoamento para que você não diga para o outro aquilo que você não quer dizer. Agora, o que a gente está vendo pelo quadro dela, não é que o problema não é uma comunicação violenta. É um grupo violento. É um grupo violento.
que age violentamente e fala violentamente. Uma pessoa violenta não consegue não ser violenta nas suas coisas. Ele só sofistica a sua própria violência para parecer socialmente aceitável, mas ele continua violento. Afinal, a boca fala do que está cheio o Exatamente. coração. Né? Exatamente. Mais uma interação aqui, valorizando você aí de casa. A Isana Sampaio diz: sou casada há 13 anos, tenho um esposo que às vezes não tem domínio próprio e tem uma forma agressiva de falar conosco, eu e os filhos. Ah, é? Amanhã sobre frutos do Espírito? É sério? Maravilha. Um deles, né? Paciência. E aí, querida? Isana, quando a gente fala de comunicação não violenta, eu entendo que você acredita que esse relacionamento está dentro do minimamente saudável, dentro de um espaço que é possível modificar a comunicação dentro desse relacionamento. O primeiro passo começa conosco. No meu e-book fala muito sobre a comunicação entre os casais. Vai lá e já me pede que eu mando para você. O primeiro passo é você começar a se comunicar de uma forma não violenta. Você perceber, olha, eu observei que eu me sinto assim, eu tenho a necessidade de, e você chega num pedido claro. As coisas não são da noite para o dia, mas é possível mudar um relacionamento através da comunicação. E vai ter que partir sempre de quem teve esse primeiro conhecimento. Muito bem. Última interação por agora. Vamos lá, acho que não era essa. Do Estevão Sanches Jung. Conhece? Vai, Vinal. Jung. Boa tarde, gente. Muitas vezes me arrependi, mas essa moça linda que está falando me ajuda muito. Sou esposo da doutora Patrícia. Que legal, hein? Obrigada, Estevão, pela audiência. Ele é parceiro mesmo. E nós estamos aprendendo juntos e crescendo juntos. E eu acredito que, assim, nós somos a prova viva de que a comunicação pode melhorar. Nós temos 20 anos de casado e que é possível quando os dois querem. E, às vezes, é necessário que um comece primeiro para o outro partir e seguir. Muito bem, Patrícia, obrigada, até um próximo encontro. Patrícia, uma querida que nos atende sempre. E lembramos a você também, quer estudar sobre o assunto e aplicar a vida prática? O e-book que ela está oferecendo, mas a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, direcionado especialmente a educar os seus filhos. Liga pra gente no 21 27 31 21. Nós estamos esperando você. Uma das expressões mais comuns da Bíblia, no que diz respeito à palavra, ela é um instrumento de violência e morte. Pois é, eu vou ler um texto para você aqui, ó, porque a palavra de Deus é viva, diz o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela vai dizer que não somente é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Paulo falou assim, olha, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele diz que você, enquanto cristão, deve andar com a espada desembainhada, sim, espada em punho, e fala da sua palavra como espada. Jesus, quando ele está falando para as igrejas descritas ali na 7 do livro do Apocalipse, ele fala, se não venho a ti e pelejarei contra você com a espada da minha boca. E da sua boca, diz logo no começo do livro do Apocalipse, sai uma espada de 2 gumes, ela corta mesmo e divide no meio. Mas a grande questão dessa palavra é que antes mesmo de alguém segurar essa palavra na mão, ele deve estar exposto ao que ela faz ao seu coração. Sim, a palavra de Deus, quando chega no coração, ela parte o coração ao meio. Porque ela consegue, e essa é a expressão de uma espada de 2 gumes, penetrar até onde nenhum outro instrumento penetra. Mas ela não entra no coração para fazer um coração simplesmente parar de bater e gerar morte. Essa palavra que penetra e chega lá, ela muda um coração. Ela muda a frequência daquele coração. Ela chega e corta tudo aquilo que Deus não colocou lá. E faz com que essa palavra agora atinja outros corações e penetre, tirando tudo que não é de Deus e colocando o que é de Deus lá. Acontece que se a palavra, que essa espada, não penetrar profundamente o meu coração, na minha mão ela vai cortar orelhas das pessoas. Pedro foi exposto a essa palavra quando Deus falou assim, Pedro, deixa a palavra penetrar seu coração. Deixa eu partir seu coração no meio e colocar lá um outro coração. Deixa eu chegar até onde ninguém chegou, onde você não deixou ninguém chegar. A carne é fraca, Pedro. Quando Pedro disse não para a espada,
na mão dele, aquela palavra não foi capaz de cortar, de atingir o coração do servo, mas é capaz de cortar as orelhas. Quando a palavra não fere, não atinge corações, ela fere ouvidos. Isso é real para a vida de Pedro, como é real para mim e para você também. Essa mesma palavra que é capaz de gerar vida, ela também é capaz de gerar morte. A palavra que é capaz de curar feridas é capaz de colocar também, e de curar feridas, ela pode produzir feridas também. Mas de qualquer forma, pense muito, muito seriamente no que Deus diz a seu respeito e o uso da palavra. Ele diz assim: você é ramo, eu sou a videira, você é ramo. Se você se comportar com a videira, você não vai produzir nada de bom. Mas eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneça em mim. E ele disse: se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Ou seja, você acaba não dizendo aquilo que você quer dizer. Primeiro você começa a dizer o que Deus quer dizer e chega a um ponto que o que você quer dizer e o que Deus quer dizer é a mesma coisa. E essas palavras constroem, curam, salvam, geram vidas. Que a espada do Espírito na sua mão seja e tenha a eficiência dessa espada para produzir com essas palavras o que Deus disse, produzindo vida. Amém. Obrigado, pastor. Vida acelerada, pressão por resultados. A gente vai conversar amanhã sobre a paciência curta. Como é que anda aí? Curtinha, paciência, pavio curto? Então, como manter a calma? É um dos frutos do Espírito, né? Fruto do Espírito traz ali a paciência. A gente vai falar sobre isso amanhã aqui no Entre Família. Tem Vida e Saúde coladinho com a gente. O que vem hoje, hein, Daleide? Eu acho que hoje é terça na cozinha. Terça hoje na é dia de uma receita atrás da outra. É dia bom demais no Vida e Saúde. Tem nutricionista Beijo, meus amores. super bom Tem hoje. tudo de bom, gente. Sempre por ali, desfilando no Vida e Saúde. Beijo, meus amores. Até amanhã. E nós agradecemos muitíssimo aos Anjos da Esperança que nos ajudam a realizar mais um Entre Família. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Valeu. Tchau. Tchau.